chance de termos o fenômeno Laninha na primavera deste ano passa dos 50%. Isso significa mudanças importantes no clima do Brasil, como mais chuva em algumas regiões e estiagem em outras. Os efeitos podem atingir desde a agricultura até o dia a dia da população. Para a gente entender melhor o que vem por aí, como cada parte do país pode ser afetada, a gente conversa aqui com o Giovanni Dolife, meteorologista, nosso amigo aqui do TJ Aparecida. Bem-vindo de volta ao nosso telejornal. Tudo bem com você? Tudo bem, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde para a Raiane também e para todo mundo que acompanha a gente. A gente agradece a sua presença. Dolife, conta pra gente, o que é exatamente? A gente ouve falar muito, né, do fenômeno Laninha. Como é que ela acontece? Eduardo, é quando as águas do Oceano Pacífico, lá na faixa equatorial, estão acima da média, a gente chama de El Niño. Quando estão abaixo da média, a gente chama de Laninha. Começou com El Niño e recebeu esse nome, que em espanhol quer dizer o menino, porque acontecia no final do ano, águas quentes na costa da América do Sul, então próximo do Natal, por isso que chamaram de o menino. E aí, quando acontece o fenômeno oposto, águas frias, a gente chama de Laninha. Tá? Eu tenho até uma imagem de satélite aqui atrás de mim, que tem a América do Sul, tem o Brasil. Vou mostrar o Brasil aqui, ó. Extremo sul do Brasil está aqui. Aqui é o litoral da região sul, litoral do sudeste, litoral do nordeste e aqui o norte, né? E aqui toda a América do Sul. Esses brancos são nuvens, né? É imagem em tempo real, a gente está vendo essa sombra avançando, que é o final da tarde. Daqui a pouco vai escurecer aqui no Brasil. E a região do Pacífico, quando a gente olha as temperaturas, é essa região aqui, ó. Então, é nessa região que, quando está mais quente que a média, a gente chama de El Niño, quando está mais frio, a gente chama de Laninha. E essas temperaturas, Eduardo, com águas mais quentes ou mais frias, isso influencia a circulação dos ventos. De que forma? Ó, vou explicar de uma maneira simples. Para a gente formar nuvens, o ar precisa subir. Regiões onde o ar está descendo inibe a formação de nuvens. Bom, a água quente, o calor da água, esquenta o ar, e acontece que nem quando a gente vê numa panela com água, né, subindo aquela fumacinha, aquilo dali, né? Aquilo dali é nuvem, na verdade, na panela com água quente. Bom, quando o oceano está quente, não chega a ferver, mas ele ajuda o ar a subir, formar nuvens. Quando a água está fria, ele inibe a subida de ar, portanto não forma nuvens. Só que a atmosfera, ela é um fluido único no planeta todo. Então, se você modifica essa subida e descida de ar numa região, você vai afetar outra região. E assim, o que acontece ali no Pacífico influencia o que acontece aqui no Brasil. Algumas regiões vai ter mais subida de ar, mais chuva, outras menos subida de ar, menos chuva. Dolife, né, justamente sobre isso. Quais regiões aqui do Brasil devem sentir mais esse efeito, o efeito desse fenômeno? A gente já observa temporais no Rio Grande do Sul, ali em todos os estados do Sul, e também um calor mais intenso no Centro-Oeste. Esses já são considerados efeitos do Laninha? Ainda não, Rayane. Esse tempo seco e mais quente no Centro-Oeste é típico dessa época do ano. A gente está no final da estação seca, um período no final do inverno em que o sol começa a ficar mais quente. E quando a gente não tem umidade, não tem água para regular a temperatura, parte da energia do sol seria absorvida pela água que evapora. Então, se não tem água, fica seco, toda essa energia mais do sol se converte em temperatura, em calor. E, de fato, no Centro-Oeste, né, na parte do meio do país, as temperaturas mais altas do ano costumam acontecer em setembro, outubro, que é o final da estação seca, antes de começarem as chuvas. Na época de chuvas, com nuvem, bloqueia parte do sol e a água também evapora, consome parte dessa energia. Então, esse quente e seco no Centro-Oeste é típico. Lá no Sul, estamos tendo uma frente fria desde ontem, atuando, bastante chuva, que também acontece ao longo do ano. No Sul, a gente não tem uma estação chuvosa bem definida. As chuvas acontecem ao longo do ano todo. Só o Paraná, que é mais próximo do Sudeste e do Centro-Oeste, que tem um período mais cedo. Bom, então quais seriam essas consequências, né, essas influências? Com o estabelecimento da Laninha, a partir daí que começam a mudar os ventos na atmosfera, e aí, um mês, 2, 3, a gente começa a sentir alguns efeitos no Brasil. Quais seriam esses? No Sul, a chuva diminui, fica mais seco. Períodos de Laninha, fica mais seco no Sul. No Norte, no extremo norte do país, também norte, noroeste, ali no oeste da Amazônia, fica mais seco, tá? Já em parte do Centro-Oeste e do Sudeste chove um pouco mais, né? Que seria até uma boa notícia diante de secas
que a gente teve nos últimos anos, e as temperaturas ficam um pouco mais amenas, tá? Agora, essa laninha, ela está prevista com intensidade fraca. Então, essas influências não vão ser tão intensas, que também é bom, né? Nenhuma anomalia é muito boa, porque pode ajudar uma região, mas prejudicar a outra, né? Então, suavemente, a gente espera que tenha um pouco de redução de chuva no sul, parte da Amazônia, e em outras partes, por exemplo, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, pode ter um pouco mais de chuva com temperaturas mais amenas. Ô Giovanni, e no dia a dia nosso, né, da população como um todo, o que muda com a chegada do Laninha? É o regime de chuva, né? Nessa transição agora do inverno para a primavera, né? Que a gente está tendo já tivemos algumas chuvas agora no final de agosto no Sudeste, né? E também estamos tendo algumas chuvas no Centro-Oeste, no sul da Amazônia. Então, na faixa central, sudeste do país, está tendo um pouco mais de chuva. Então, por exemplo, uma situação melhor do que tivemos no ano passado, com uma seca muito severa, que a gente vinha de um El Niño, né? Onde choveu muito no sul, tivemos, infelizmente, aquele grande desastre, né? Aquela grande calamidade no Rio Grande do Sul, em maio do ano passado, foi no final de um El Niño, que faz chover bastante no sul. A Laninha é o oposto, seca no sul e tem chuvas um pouco mais ao norte da região sul e temperaturas mais amenas no sudeste e centro-oeste. Então, a gente esperaria, em boa parte do país, uma transição para a primavera, com o início das chuvas. A gente já não está tendo ondas de calor tão fortes como a gente teve ano passado. Essa época as temperaturas estavam altíssimas, muitos dias de calor. A gente não está vendo isso esse ano. Então, essas modificações que acontecem em função de El Niño e Laninha. Então, esse ano está mais dentro do esperado, né, na maior parte do país, sem aquele efeito do El Niño mais forte que estava tendo, e ainda numa neutralidade, porque a Laninha não começou, né? Então, na prática, a gente não espera grandes anomalias no clima. Agora, eventos de chuva mais forte, um vendaval, um raio, um granizo, isso faz parte da variabilidade climática, né? Então, isso pode acontecer. E geralmente acontece. As primeiras chuvas que vêm na primavera, as primeiras frentes frias que trazem chuva, causam alguns temporais. Então, podem acontecer temporais, né? Só que a gente não espera que, somando todos esses temporais, né, e essas ondas de calor, isso não saia muito fora da média. Isso que eu ia te perguntar, Giovanni, com relação, né, a gente começa setembro, já se fica na expectativa da chegada da primavera, mudança de estação, a gente deve ter uma primavera mais tranquila ou uma primavera mais intensa para as regiões que estão vivendo esse período de estiagem, período de seca, e também as regiões que estão sofrendo com as fortes chuvas, né? Na maior parte do país, que a gente está na estação seca, centro-oeste e sudeste, então a gente espera uma transição dentro da normalidade. Só que a transição dentro da normalidade é de momentos secos e quentes e momentos com chuvas mais fortes. Algumas trovoadas, algumas pancadas de chuva mais fortes, inclusive, eventualmente, até queda de granizo, né? Então, isso é típico da transição do inverno, que é mais seco, para o verão, que é chuvoso. Então, a gente alterna dias secos e quentes e entrada de frente fria, que eventualmente podem trazer alguma chuva mais forte, temperatura cai e volta a subir. Então, essa variabilidade nas condições do tempo, a gente espera que aconteça, né, dentro da normalidade, que é essa transição de estação. Até porque essa semana esquentou para burro, né? Calorão que tem feito aqui em boa parte do país, principalmente aqui nas regiões sudeste, centro-oeste, passando de 30, 35 graus, daí a gente já vive essa transição, né, Giovanni? Né? Do inverno para a primavera, é uma preparação para o verão, né? Exatamente, o sol já está ficando mais quente, sem nuvens, sem chuva, mas você sabe que, Eduardo, às vezes a gente tem temperaturas agora no final da primavera, setembro, outubro, muito altas, picos de temperatura bem altos, acima às vezes dos 35 graus, que durante o verão não acontece. A diferença é que nessa época as noites, madrugadas ainda são mais amenas, né? E no verão as noites, muitas noites são quentes, né? A gente tem dificuldade de dormir. Então, quando você faz a média das temperaturas, o verão é mais quente. Mas quando você pega, às vezes, os picos de temperatura durante a tarde, setembro, outubro, às vezes dá picos de temperatura bem altos. Giovanni, eu quero agradecer porque você torna muito mais fácil a gente poder entender, né, essa questão do clima, da meteorologia. Sua presença é sempre muito importante para todos nós aqui no TJ Aparecida e principalmente para o pessoal de casa. Obrigado mais uma vez, um abraço para você, viu, querido? Obrigada.
Obrigado, Eduardo. Um abraço para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente aí na TV Aparecida.